Olá, irmãos, bom dia. Mais uma prática de Lilian Marinho, que eu posso ser fonte e uma facilitadora para você. Quando o Restauração da Alma começou, atrás não era uma parede pintada, a parede estava descascando, era um TNT, a imagem era terrível. Hoje a imagem está muito melhor, mas eu atendi ao chamado de Deus. Eu me lembro que quando eu comecei, eram, se eu não me engano, 50 vidas, 50 almas que ouviam ali as palavras de Deus. Deus já mudou muita coisa. Mudou a roupa, mudou a maquiagem. é, eu me sentia insegura no começo, eu nem olhava para a câmera. E eu acredito que tem alguns vídeos desse ainda, mas muitos foram tirados, principalmente na época que eu usava mais maquiagem e não tinha uma roupa específica, porque Deus mudou as minhas vestes. Essas vestes brancas realmente é um propósito de Deus. Antes era uma bata, né? E agora ele trocou por um blazer. E Deus, ele sempre dá, irmãos, sinais no físico das mudanças do querer dele. A palavra de Deus vai lá em Lucas, capítulo 2, verso 7, e deu à luz a seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. O propósito é maior do que o cenário. Isso não significa que o cenário não vai ser mudado. Isso não significa que Deus não vai enviar recursos, porque o projeto nasceu, Jesus nasceu. E ali ele foi acolhido pela sua mãe, que deu à luz. Ela envolveu ele em panos, deitou numa manjedoura, porque não havia espaço para eles na estalagem. Eu também creio que esse não haver espaço na estalagem é como um esconderijo de Deus. Ele escondeu o projeto. O propósito que Deus te entregou é maior do que o cenário. Ou seja, a prática aqui é você começar, mesmo sem ter os recursos, mesmo sem ter o lugar mais adequado para esse nascimento, para esse projeto, você tem que começar. Para a honra e glória do Senhor, já vai mais de 1.000 almas aí que ouvem as palavras de Deus, não é? Cada uma dirigida pelo Espírito Santo, porque as almas não são minhas, as almas são de Jesus Cristo. Eu sempre compartilho aqui no Restauração da Alma os louvores que eu ouço, as ministrações que eu ouço, para que essas vidas sejam alimentadas e alcançadas pelas palavras de Deus. Para você ver que eu não estou querendo reter pessoas a mim, mas eu quero que pessoas cheguem ao céu, que pessoas vá além de onde seus pais foram, que essas pessoas verdadeiramente tenham uma vida boa, perfeita e agradável, que eu sei que Deus dá. Também tenho no meu coração eu sei que realmente alguém que decidiu viver para Cristo, enfrenta sofrimentos, enfrenta obras de maldade, de mentira, de engano, enfrenta, sendo bem clara, pressões físicas. E como passar por todas essas coisas? E também eu quero ser canal de bênção, ou seja, na verdade, aquilo que o Restauração da Alma carrega, aquilo que os meus irmãos carregam, que é o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus fala sobre ele. Esse Espírito, ele vai te guiar, vai te consolar, vai te dirigir, vai te aconselhar, né? Vai te abraçar. Ele é maravilhoso. É o Espírito Santo de Deus. Ele é o Espírito da verdade e não da mentira. Então, comece. Deus gerou em seu coração. Deus colocou esse propósito em teu coração. E muitas vezes a gente não começa porque quer a melhor câmera, porque quer a melhor iluminação, porque quer o melhor espaço. Veja, o propósito, a ideia, o sonho, o projeto que Deus colocou em teu coração é maior do que o cenário. O cenário vai mudar, o cenário vai crescer, coisas novas virão. Né? Eu vejo minhas irmãs que antes pregavam na igreja, eu já tive testemunho de uma delas que já vi pregando na igreja, e hoje o ministério que Deus entregou tem muito mais influência, muito mais visibilidade, mas muito mais perseguição, muito mais afronta, muito mais zombaria. Mas elas estão focadas em fazer a vontade de Deus, elas estão focadas no céu, elas estão focadas em Jesus Cristo, porque de verdade, quando a gente entra aqui pelo propósito, a gente permanece, mesmo quando alguém ri, mesmo quando alguém zomba. Por quê? Porque a nossa vontade de fazer a vontade de Deus é maior, tem mais relevância dentro de nós, tem mais força dentro de nós do que a pressão para a gente não vir aqui fazer. A gente vem por ele. Também é uma força que vem de Deus, porque eu não vou te dizer que a tristeza ela não tenta te parar, ela tenta parar, ela tenta roubar a alegria do nosso coração. Ela vem trazer aquela nuvem escura, mas aí o Espírito Santo de Deus, Consolador, nos consola. Faz reviver o nosso espírito e nós vemos aqui e continuamos a obra.
Então, a obra de Jesus Cristo, veja, eu nem era nascida. Eu nem vi ele de carne e sangue, eu nem vi ele em corpo físico. E como eu creio, e como eu quero entrar no céu, e como eu tenho suportado tantas dores que vêm com obras da maldade, que seres humanos que nesse reino físico não temem a Deus, porque esta é a palavra. Quando alguém não teme a Deus, essa pessoa mente, essa pessoa rouba. É como se Deus não existisse, é como se Deus não visse. E aí inocentes vai sofrer com essas obras. Principalmente, infelizmente, né, aqui onde em nossa nação há muita corrupção, né? Há muitas palavras, muitas leis, mas pouco cumprimento dela. Inclusive, um policial hoje, a sua vida é arriscada. Imagina um policial que de verdade quer seguir a profissão com fidelidade, com honestidade. Como é difícil para esse ser humano, não é isso? Para um político, para um juiz. Então, eu falo em nome de Jesus para essas pessoas, para que mesmo elas sofrendo no físico obras malignas, elas continuem confiando no Senhor. Porque aparentemente a obra física, alguém que está físico, está na sua frente, está mentindo, está trazendo uma obra mal, parece que é maior, porque nossos olhos estão vendo, né? Como que alguém traz uma testemunha? Nossos olhos estão vendo, então enganando pessoas. Mas Deus nos mostrou, se você não ouviu a ministração, que Deus manda aqui nesse reino dos homens. Que Ele é o Deus que opera nos céus, na terra e debaixo da terra. Então Ele vê tudo e Ele age sobre todas as coisas. Então, outra coisa nesse percurso de prática que o Senhor me ensinou, não tinha essa iluminação. Hoje eu tenho uma iluminação bem melhor. Hoje eu tenho um celular bem melhor. Mas já sinto essa necessidade, né? De ter um celular com mais memória, de ter um celular com mais. Essa necessidade com uma imagem melhor. Mas veja, é uma necessidade, não é um impedimento para o projeto se dar continuidade. É algo que eu tenho gerado no meu coração, é algo que eu tenho falado para com Deus. Para você entender também que coisas que nós necessitamos devem ser geradas. Veja, Ana. Ana gerou em oração aquilo que ela queria e que Deus daria como uma bênção para Ana, mas também como uma bênção para o povo de Deus. Então, vê que aquilo que Deus te dá se estende. Você vê o amor de Deus por você. Samuel é o amor de Deus. Jesus Cristo é o amor de Deus. José é o amor de Deus. Alguém, talvez, a Bíblia não fala isso, tá? Quisesse ficar lá naquele tempo de escassez, sabe, lá, não quisesse ir com Jacó. Mas aqueles que foram com Jacó, aqueles que atenderam aquilo que Deus mandou. Vou fazer o que lá no Egito? Né? O Egito tinha alimento, no Egito tinha José. E aí eles foram e puderam desfrutar da bênção. Então, esse olhar agora, o Espírito Santo tem trazido sobre a palavra. É José, a família de José e o povo de Deus. Então, a cada dia mais a minha mente ela tem essa clareza. O quanto Deus nos ama. O quanto Ele sabe aquilo que é bom para nós. É por isso que muitas vezes as pessoas acham, podem até achar até você, que você é seca, porque é estável. Porque o menino morreu, né? Teve uma dor de cabeça, o menino morreu, mas você está estável. O menino está no quarto, você já conversou com seu Deus e Pai e está esperando ele resolver. Então, para os seres humanos, essa mulher é seca. Esse homem é seco. Como que não chora? Como que não, né? Mas porque quando a gente tem um relacionamento com Deus, a gente alcança esse nível de estabilidade. Isso não quer dizer que a gente não vai ficar angustiado, como ela ficou. Isso não quer dizer que a gente não vai ficar triste, que a gente não vai ficar preocupado, não é? Que não mexa com a nossa estrutura humana. Mas chegar ao desespero, aí já é outra coisa. Chegar a murmurar, também não, porque a gente sabe que por mais que a gente não entenda o cenário, a gente sabe que Deus ele quer o nosso bem. Que até quando vem o mal, tem algo bom de Deus para acontecer. Até quando algo morre, tem um caminho para avançarmos com Josué, para avançarmos com a presença de Deus, para nos movimentarmos debaixo da presença de Deus. Há um momento que temos que parar. E há momentos que temos que levantar e atravessar o Jordão. Então é isso que a palavra de Deus tem me ensinado. Ele me ensina também no Éder. Viva um dia de cada vez. Então, no Restauração da Alma, eu vinha sempre aqui e falava a palavra de Deus, editava o vídeo para ter uma imagem melhor e postava. Veja como cresceu, como eu também cresci mais em segurança, cresci mais O próprio Espírito Santo vai me ensinando a falar. Nada do que eu venho aqui. Às vezes acontece dele falar alguma coisa que ele não me falou antes, no meio da mensagem. Mas, irmãos, de verdade. Eu fico incrível, ele ensina tudo. Ele diz todas as palavrinhas. E quando chega aqui, ele dá até a ordem daquilo que é para ser falado. Porque quando eu quero colocar a minha ordem daquilo que ele falou, eu acabo me embolando todinho. Mas o que o Senhor veio falar para mim e para você, que eu vim compartilhar da minha prática, é comece, né? Comece o projeto. Ela improvisou aqui no cenário. E começou. E começou. E foi algo construído pelo próprio Deus e está vivo até hoje. Porque olha aí você aqui, crendo nesse nome e esperando nesse nome. Assim nos diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.